Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sou o Ricardo. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre Eredivisie. A gente teve nesse último final de semana a realização da quinta rodada do campeonato holandês. Primeiramente queria pedir desculpas, eu não consegui assistir a maioria dos jogos dessa vez por conta da Fórmula 1. Eu passei a tarde toda do sábado buscando informações sobre o acidente da Fórmula 2 e depois no domingo de manhã a gente tinha Fórmula 1. Mas algumas partidas eu consegui assistir os melhores momentos, alguns lances durante o jogo e eu elenquei aqui os resultados que foram mais importantes para esse momento do campeonato, que podem realmente significar alguma coisa para a sequência da Eredivisie. A gente começa então com os dois jogos que eram em teoria os mais importantes, os mais chamativos e que aconteceram no domingo de manhã. Primeiro, Willem e Feyenoord. Essa partida foi 1-0 para o Feyenoord. A primeira vitória do Feyenoord nessa Eredivisie. O Feyenoord tem um jogo atrasado por conta dos playoffs da Europa League. Mas os outros três jogos tinham sido três empates. E três empates não muito convincentes, né? Atuações que não deixaram o torcedor muito empolgado. Nesse momento, o Feyenoord vem numa toada bem diferente, né? Tem duas vitórias muito boas pela Europa League. O Feyenoord ganhou duas vezes por 3-0, se não me engano, do Apoel Beersheva. Tudo bem, é um time tecnicamente muito inferior, mas né, um 3-0 já é um placar onde você se impõe muito mais. E nesse final de semana foi até Tilburg jogar contra o Willem, que é uma equipe qualificada, é um time que, apesar de ter um investimento menor, está fazendo um trabalho muito bom na Eredivisie. Tem jogadores que estão em fase muito, muito interessante e conseguiu essa vitória por 1-0, a primeira vitória do campeonato. Vamos ver como o Feyenoord vai se comportar daqui para frente, né? Vai ter que se revezar aí entre Europa League, Copa da Holanda, que começa daqui a pouco em outubro, e a Eredivisie. Ver como a equipe vai começar a se comportar. E, enfim, pode ser realmente um ponto de virada, né? Essas três partidas interessantes que o Feyenoord teve, as duas vitórias sobre o Apoel Beersheva e essa vitória sobre o Willem II fora de casa, que é sim um jogo bem difícil, especialmente se a gente levar em consideração a fase do Willem II, os resultados recentes que o time tem e como o time vem jogado. A outra partida que aconteceu nesse mesmo horário e que também era muito interessante era Vitesse e AZ. Esse é o que a galera chama de um confronto de 6 pontos, né? São dois times muito parecidos em termos de investimento, em termos de elenco também, são dois times muito nivelados e times que brigam pela mesma coisa, que é o quarto lugar no campeonato. O quarto ou até terceiro, dependendo de como o Feyenoord desempenhar. E o Vitesse saiu vencedor, né? Acabou saindo atrás no placar, mas com dois gols no finalzinho, um gol no finalzinho do primeiro tempo e outro no finalzinho do segundo tempo, conseguiu a virada e conseguiu uma vitória muito importante. O Vitesse agora é líder do campeonato. Tudo bem que tem um jogo a mais, né? Um jogo a mais do que o Ajax e o PSV, que são os times que vêm logo atrás. Mas é líder momentaneamente, venceu um adversário direto e está aí abrindo uma vantagem interessante já. Se a gente parar para pensar, com 5 rodadas, tá tudo bem, o Feyenoord tem um jogo a menos, mas o Vitesse já tem 12 pontos e o Feyenoord tem 6. O Feyenoord vai ter que remar, buscar esses 6 pontos aí para encostar no Vitesse de novo e né, tomar a terceira posição, a virtual terceira posição do campeonato, que é onde o Feyenoord deveria estar. Sobre o AZ, talvez seja um momento um pouquinho mais delicado para o AZ, um momento mais delicado para o AZ na temporada, na questão de apresentações, né? O AZ classificou para a Europa League, mas foi por muito pouco, né? E foi de uma maneira um pouquinho complicada, porque o AZ passou o segundo tempo
mais até, né? Praticamente 70 minutos do jogo contra o Royal Antwerp com um jogador a mais. No final do segundo tempo, o Antwerp teve outro jogador expulso. Então o AZ terminou aquela partida com 2 jogadores a mais. E, sei lá, se o jogo tivesse 5 minutos a menos, o AZ teria sido eliminado. Foi uma classificação assim, né, na base do abafa, só lançando bola na área, com 10 jogadores lá dentro contra todo mundo do Antwerp. Então não foi uma partida, foi uma atuação muito boa do AZ. Foi uma classificação meio que no desespero, né? E estando tanto tempo com superioridade numérica na partida, a gente deveria, né, ter visto um time um pouquinho melhor, um time mais tranquilo, com o jogo mais na mão, que de fato não aconteceu. E agora vem essa derrota num resultado importante, em que o AZ tinha até tomado a dianteira do marcador no início da partida. Vamos também ficar ligado como o AZ vai desempenhar nas próximas rodadas. Né, é um time que a gente sempre espera lá em cima, brigando de repente para ser uma surpresa na Copa da Holanda, surpresa entre aspas, né? Mas surpresa seria o título porque tem times mais fortes, mas chegando nas fases finais da Copa da Holanda e sempre ali naquela posição de subtop, quarto, quinto do campeonato holandês. Vamos ver como as coisas seguirão. A estatística é que foram os primeiros gols sofridos pelo AZ nessa temporada da Eredivisie. O AZ ainda não tinha tomado gol. Tomou 2 gols, perdeu o jogo já. Outra partida interessante, outro resultado muito interessante que aconteceu nesse final de semana foi o jogo de domingo bem cedinho, 7h15 da manhã. O Trash e o Trash, aliás, o Twente jogou em casa. Foi 3-1 pro Twente esse jogo, né? E a gente precisa parabenizar e destacar esse início de temporada do Twente, né? Um time que subiu da segunda divisão do ano passado, chegou na primeira divisão, né, com um pouquinho de receio, a gente não sabia como que ia ser o retorno, se o elenco ia ser capaz de conseguir lidar com a primeira divisão. Teve jogos difíceis até aqui. Esse jogo contra o Trash é uma partida complicada, porque o Trash é um time que briga por Europa League, um time que tem elenco para estar brigando por Europa League, que se reforçou muito bem nessa última janela de transferências. E o Twente foi lá e ganhou de 3-1 a partida, né? Conseguiu marcar bastante gols. E olha só, o Twente 5 partidas, 5 jogos até aqui, 2 vitórias, 3 empates. Junto com o Vitesse e com os 3 grandes, o Twente é uma das equipes ainda invictas na Eredivisie. É uma marca muito interessante, um time que está ganhando um corpo muito bacana no campeonato até aqui. Interessante a gente prestar atenção no campeonato do Twente daqui para frente. Como eu falei, o elenco ele não prometia tanto, mas o que o time está fazendo é realmente muito promissor. Quem sabe o Twente pode ser uma surpresa, pode ficar ali na parte de cima da tabela, no top 10 da Eredivisie, e com sorte brigar ali por aquelas vagas no playoff nacional para uma vaga na Europa League. Vamos ver como as coisas funcionam. O Twente está prometendo bastante. E o Trash é o contrário, né? O Trash a gente esperava muito dele pelas contratações. O Trash foi lá, contratou o Dalmal, que foi destaque no Heracles, contratou o Cherny, que era uma promessa do Ajax, contratou o Van den Brom, que era o treinador do concorrente direto, AZ, mas não conseguiu convencer ainda, né? Já vem de 2 derrotas seguidas. Foi uma derrota em casa para o VVV, que foi muito complicada, muito difícil de aceitar. E agora vai jogar em Enschede e perde para o Twente, né? Tudo bem, é difícil jogar em Enschede, porque a torcida participa muito e empurra bastante o time, mas o elenco do Trash é superior ao elenco do Twente, a gente não tem como questionar isso. Então uma derrota é um pouquinho complicada nesse sentido. Vamos ver se o Trash consegue de fato se recuperar. 2 derrotas seguidas nunca é uma situação muito interessante.
Mas a equipe tem qualidade o suficiente para brigar na parte de cima do campeonato e a tendência de fato é que eles consigam fazer partidas melhores. E por fim, uma das surpresas que a gente teve nessa temporada, nessa rodada, aliás, foi o resultado da partida de sábado à tarde, jogo entre Groningen e Heracles. Foi 2-1 para o Heracles em Groningen. Então, é a segunda rodada já que o time do Heracles consegue um resultado muito bom. Na penúltima rodada tinha empatado com o Vitesse em casa. O Vitesse, que é um time notoriamente muito melhor do que o do Heracles, e agora vai até Groningen e consegue essa vitória por 2-1. Groningen é um time com destaques individuais muito bom, né? E estava jogando em casa. O estádio do Groningen é grande também. A torcida, quando tá pilhada, consegue fazer um bom estrago. Resultado muito bom para a equipe do Heracles, que começou o campeonato se arrastando, defendendo muito mal, tendo exibições ruins, e agora consegue dois resultados surpreendentes e resultados muito bons, né? Dois resultados em sequência que podem aí melhorar bastante o ânimo do time, né, devolver a confiança, que era uma coisa que o Heracles estava precisando, e, né, de repente guiar o time a um caminho melhor, né, uma campanha melhor nesse início de campeonato, que vai com certeza ditar os rumos para a temporada como um todo do Heracles, né? Só passando rapidinho, um outro resultado, um outro jogo que era muito importante na rodada. Não é tanto uma surpresa que o time, né, o jogo que eu vou falar é Emmen e PEC, o jogo foi 3-1 para o PEC. O time do PEC era melhor, né, é melhor do que o Emmen, a gente sabe disso, mas era um jogo muito importante por conta da fase do PEC. O PEC começou 4 jogos, 3 derrotas e um empate. Era um jogo que era ganhar ou ganhar, se não ganhasse ia entrar em crise. E o time, mesmo com a defesa desfalcada, defendendo ainda bastante mal, a zaga do PEC não foi bem de novo nesse jogo contra o Emmen. O ataque compensou muito bem, né? As movimentações ofensivas. Esse jogo eu consegui assistir, porque esse jogo foi na sexta. Eu teria assistido de qualquer maneira, porque é o meu time, né? Mas as movimentações ofensivas do PEC foram muito boas. O Bruns se destacou bastante. Bruns, um jogador emprestado pelo Vitesse, que não tinha muito espaço lá. Ao que parece, tem tudo para ter uma temporada muito boa em Zwolle e pode arranjar uma transferência muito boa para o ano que vem. Lembrar que o Bruns está emprestado por uma temporada, então o PEC não deve renovar, porque é um jogador mais caro, né? Ele veio mesmo porque não tinha espaço no Vitesse. Então, olho no Bruns, pode ser um destaque na temporada. Os meio-campos, o Hammer e o Clement, foram muito bem também. O Hammer é uma promessa, né? Ele veio da base do Feyenoord, jogou no Dordrecht também. E o Clement estava fora da Holanda, estava no Reading, foi o Stam que trouxe ele. Dois jogadores que estão se destacando bastante. De repente eles também consigam vaga em times com um pouquinho mais de investimento, né? Vão para ganhar mais dinheiro mesmo, não vão recusar uma transferência dessa. Enfim, um resultado muito importante para o PEC, que é um time que tinha começado o campeonato mal, saiu da zona de rebaixamento, conseguiu a primeira vitória da temporada, tem um jogo mais fácil agora adiante contra o RKC, em teoria vai fazer 2 vitórias seguidas, vai dar uma aliviada no campeonato e pode aí de repente conquistar a confiança e quem sabe brigar por alguma coisa um pouquinho melhor. A gente sabe que o elenco do PEC tem qualidade maior do que um time para só se salvar do rebaixamento. Então vamos esperar isso. Sobre o Emmen é um pouquinho complicado, porque assim, o Emmen está jogando melhor do que estava jogando no ano passado, isso é ponto. Só que só tem 3 pontos em 5 jogos, então é uma certa crueldade que o time venha conseguindo desenvolver um estilo de jogo, venha fazendo uma participação boa, obviamente dentro do possível. A gente não pode exigir que o Emmen, sei lá, tenha o domínio absurdo e completo de todos os jogos, porque o time não tem nem dinheiro
para conseguir investir e buscar isso. Mas é um time que vem fazendo um trabalho até melhor do que outros times, especialmente no início do campeonato, só que não está conseguindo ganhar os jogos, né? Então isso pode afetar de certa forma até mesmo a confiança do time, né? Você vai tentando, fazendo tudo certo lá e não consegue o resultado. É uma situação um pouquinho complicada do Emen, né? Mesmo jogando bem, tendo só 3 pontos depois de 5 rodadas, mas, né, se serve de consolo, o time está no caminho certo, o time está mantendo o controle emocional das partidas, não é um time que toma um gol e aí se perde totalmente no jogo e logo depois toma outro. É um time que está ligado os 90 minutos, né? Um time que não tem picos em que ele não marca direito, que deixa os caras livres. É um time que consegue, tem valores ofensivos, tem o Deleu, que é um cara muito interessante, né? Um cara experiente, dá aquela juntada no ataque quando o time parece se perder. Tem o Larsen, que é uma promessa do PSV, está emprestado. É um time muito interessante, é um time bom. Não vejo um time sendo rebaixado, mas né, não tá conseguindo resultado. Tá jogando bem, mas não tá tendo a sorte de ganhar ou de empatar os jogos. Vamos ver se a equipe consegue, né, de fato, os resultados nas próximas rodadas. É mais uma questão de sorte mesmo, né? Uma questão daquele dia iluminado que as coisas funcionam. Eu não vejo o Emen como um destaque negativo do campeonato até aqui, né? Até aqui. Vamos ver como as coisas vão progredir. Bom, falando da próxima semana, a gente não tem rodada da Eredivisie nesse final de semana por conta da data FIFA, né? Então o campeonato vai dar essa parada por aí. Nós voltaremos a ter jogos da Eredivisie no sábado, dia 14, e no domingo, dia 15. Nesse final de semana a gente tem a segunda divisão. A segunda divisão holandesa não para, né? A Eredivisie, quem quiser, quem gosta muito do futebol holandês, pode assistir algumas partidas. Tem partidas no sábado e no domingo também, nos horários em que costumeiramente acontece a Eredivisie. Mas, falando da primeira divisão propriamente, daqui a 2 semanas a gente tem a sexta rodada e algumas partidas são interessantes da gente prestar atenção. No domingo, 9h30 da manhã, um jogo muito bacana entre Heracles Almelo e Willem II. O Heracles, como mencionei antes, é um time que vem numa crescente, né? Vem de 2 resultados surpreendentes, 2 vitórias, um empate, uma vitória que, né, a torcida não esperava por ser contra adversários melhores. Vai pegar uma equipe do Willem que a gente sabe que é muito qualificada, mas vem dessa derrota aí contra o Feyenoord, que não é uma derrota tão inesperada, mas é um resultado que a gente estava colocando mais esperanças no Willem, achando que a equipe poderia de fato conseguir alguma coisa contra o Feyenoord. Esse é um jogo muito interessante da gente prestar atenção, bem como no sábado, às 3h45 da tarde, PSV e Vitesse, né? PSV venceu nesse final de semana, ganhou do RKC por 3-1. O RKC é muito possivelmente o time mais fraco da Eredivisie nesse ano, então a gente, né, não vai tratar essa vitória como se fosse uma conquista muito grande. E o Vitesse vem de um resultado muito bom, a vitória em casa sobre o AZ por 2-1. Interessante a gente notar como esse jogo vai se desenvolver. PSV também é um time que teve problemas com atuações, né? Teve jogos bem abaixo nesse início de temporada. 2 partidas contra o Haugesund pela Europa League, eu acho que são o maior exemplo disso, né? E basicamente são esses 2 jogos aí, as partidas mais interessantes da rodada, né? Acredito que seja isso. Eu volto então daqui a 2 semanas. Nessa semana não tem vídeo da Eredivisie por conta da data FIFA. Então daqui a 2 semanas eu reapareço. Vamos comentar então os jogos da sexta rodada, o que a gente vai ter
de interessante nessa rodada, nesse final de semana, surpresas, né? E como sempre projetando o próximo final de semana do campeonato, beleza? Se você tem alguma sugestão, alguma crítica, né, alguma observação, deixa o seu comentário aí no vídeo que eu vou estar lendo e, se possível, né, se for necessário, respondendo e sempre fazendo as coisas da melhor maneira possível para vocês que assistem o vídeo, beleza? Abraço e até mais!